Todos nós amamos futebol, mas hoje vamos falar de momentos em que a bola, ela extrapola as 4 linhas. E eu não tô falando de quando o cara dá um pontapé e a bola sai do estádio, mas sim de momentos históricos que aconteceram fora de campo com lendas do futebol ou através do futebol em si. Ídolo do Chelsea, maior jogador e artilheiro da história da Costa do Marfim, eleito 2 vezes o melhor jogador africano. Didier Drogba é um ídolo do futebol mundial, mas para o seu povo, seu legado vai além das 4 linhas. Artilheiro dentro de campo, o Drogba soube usar a sua influência como uma grande arma para mudar as coisas e trazer paz em seu país. Em 2007, o seu país disputava a Copa das Nações Africanas e amargava 5 anos de uma sangrenta guerra civil, que separava a região norte do país, que era dominada por rebeldes liderada por Soro, contra o regime estabelecido pelo Gbagbo, que controlava o sul do país. Quando Drogba soube que seu país enfrentaria Madagascar em casa, fez uma exigência para o jogo ser disputado no estádio Boaké Stadium, em Boaké, que era a cidade sede das tropas rebeldes. A paixão pelo futebol era tão forte que falou mais alto que o ódio que separava o país. Um cessar-fogo foi acertado entre Gbagbo e Soro, que assistiram o jogo juntos no estádio. Aquele evento iniciou um diálogo entre as partes. Os rivais apertaram as mãos e decidiram encerrar o conflito. E voltando para o jogo, a Costa do Marfim goleou Madagascar por 5-0. Placar esse que foi noticiado pelos jornais como 5 gols para acabar com 5 anos de guerra. Com certeza você já ouviu uma história de que o rei Pelé parou uma guerra, e isso é verdade. E o próprio rei afirmou isso em 2020, que um dos seus maiores feitos foi ter ajudado a parar a guerra na Nigéria. Um dos meus grandes orgulhos foi ter parado uma guerra na Nigéria em 1969. No final da década de 60, as informações viajavam o mundo através dos jornais e revistas, e quando se tratava de futebol, os textos eram romantizados com poesia e paixão. Era a forma dos cronistas entregarem ao público a emoção do futebol. E essas narrativas correram o mundo, transformando o Santos do Rei Pelé em um dos clubes mais famosos do mundo naquela época. E com essa fama, o time do Santos excursionou várias vezes pelo mundo para poder fazer ali apresentações e também receber cachês. Em uma dessas apresentações, o Santos fez um tour pelo continente africano, lembrando que nesses tempos a África era um continente em chamas. Muitos países tinham se tornado independentes há pouco tempo e disputavam poder e territórios. E foi nesse contexto que o Santos desembarcou na Nigéria em 69, um país que sofria bastante com conflitos internos. O jogo aconteceu em um estádio destruído e lotado, e com uma grande surpresa, não houve um único incidente. O Santos do Rei venceu a partida contra a equipe local. Foi somente em 1990, quando a revista Placar entrevistou os responsáveis nigerianos por aquele evento, que se descobriu que existia um cessar-fogo entre o governo vigente e os rebeldes separatistas em Benin. O acordo foi selado para que o time pudesse chegar e sair da cidade em segurança. Sócrates, Vladimir e Casagrande não são ídolos do Corinthians apenas pelo que fizeram em campo. Durante os anos 80, o elenco do clube protagonizou a história Democracia Corintiana, movimento que ajudou a mudar a história do Brasil. Em 82, o Vladimir Pires foi eleito presidente do Corinthians e em uma das suas primeiras medidas foi manter um contato mais direto com os jogadores do elenco corintiano. Com essa postura, as lideranças do elenco começaram a ganhar força, não somente dentro do campo, mas também fora dele. O Sócrates, Casagrande e Vladimir foram os que mais tiveram voz no grupo de jogadores. Nomeada Democracia Corintiana, o movimento era um contraposto ao que o Brasil vivia até então. O país estava em regime militar desde 1964. Mas e como funcionava esse movimento? Os jogadores ganharam o direito de escolher por voto coisas como o cronograma dos treinos e detalhes da concentração, decisões que antes eram impostas pela diretoria e comissão técnica. Mas a influência da equipe estava longe de se restringir ao futebol. O Corinthians estampou em suas camisas a frase de cunho político como "diretas já", em uma época em que movimentos sociais se articulavam para lutar pela volta da democracia ao país. E o movimento ganhou o apoio de pessoas influentes fora do futebol, como a cantora Rita Lee, o jornalista Juca Kfouri. O movimento até extrapolou o campo do futebol e ganhou voz na sociedade brasileira, ajudando a reacender a luta pela democracia e pelo fim do regime militar. O movimento acabou durando alguns anos e começou a perder força em 84, quando alguns dos líderes do elenco começaram a sair. O
Casagrande foi para o São Paulo, o Sócrates se transferiu para a Fiorentina, mas não sem antes ajudar os rumos do país. Temos também a história do milagre de Natal. Durante a Primeira Guerra Mundial, no dia de Natal de 1914, os soldados que estavam na trincheira alemã começaram a cantar repetidamente uma canção, mas assim que entoaram os primeiros versos da música, os franceses começaram a disparar, imaginando se tratar do começo de um ataque. Pouco tempo depois, pararam de atirar quando perceberam que a música, em sua tradução, era Noite Tranquila, Noite Santa, uma música relacionada ao Natal. O soldado alemão Bernhard, que na época fazia parte do 4º Exército Alemão, disse em relato da troca de canções natalinas com os franceses: "Quando terminamos a nossa cantiga, os franceses cantaram Marselhesa, e assim passamos o Natal de 1914. Foi até que então, os alemães começaram a decorar as suas trincheiras com itens natalinos. Ao ver aquilo, os ingleses fizeram os mesmos. Os alemães, então, entoaram cantigas natalinas alemãs, gestos que os seus vizinhos imitaram. Durante a pausa inusitada no combate, os soldados entediados começaram a conversar aos berros com seus inimigos. O soldado Graham Williams, do exército inglês, descreveu o ocorrido. De repente, as luzes começaram a aparecer ao longo da balustra alemã e estava claro que eram árvores de Natal improvisadas. Outras sentinelas viram as mesmas coisas e acordaram os soldados adormecidos nos abrigos. Os alemães começaram a cantar e quando terminaram a sua cantiga, nós achamos que devíamos responder de alguma maneira. Por isso cantamos The First Noel e assim terminamos. Todos eles começaram a aplaudir. E formalizado o cessar-fogo com as bandeiras brancas, os soldados ingleses e alemães se reuniram para confraternizar e se presentearam com permutas de tabaco e bebidas. O resultado foi uma longa comemoração natalina de 6 dias. Tá, mas onde entra o futebol nisso? O evento que mais se destacou durante esse cessar-fogo foi uma partida de futebol. Um jogo de futebol dentro do campo de batalha entre Inglaterra e Alemanha. O confronto, que até hoje é um dos maiores da Copa do Mundo. Os relatos são um pouco confusos, mas acredita-se que tiveram mais de uma partida ali durante esses 6 dias de cessar-fogo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal e até a próxima.